Eu vivi de migalhas durante muitos anos. Tô gravando sem o microfone para ver se fica melhor. Deixa eu contar para vocês essa história e ver se vocês se identificam aí. Então, quando eu era pequena, eu não fui criada pelos meus pais. Quem me criou foi os meus avós paternos, os pais do meu pai, no caso. E aí, o meu pai, ele nunca estava disponível para mim. Mas mesmo assim, meu pai ainda estava mais disponível para mim do que a minha mãe. Porque na minha infância eu convivi com meu pai. Meu pai ia lá de vez em quando me ver. Meu pai, ele tinha a vida dele, logo em seguida ele casou, ele formou a família dele. Mas mesmo assim, ele passou a me visitar de vez em quando. Ele passou, às vezes, me pegar, né, para poder levar em algum lugar. Então, assim, na minha infância, eu ainda convivi com meu pai. Eu via ele, não era uma convivência de todos os dias, não era convivência de rotina. Eu vou te dizer que meu pai não estava na minha vida nos momentos mais importantes da minha vida, como, por exemplo, minha primeira menstruação. É, então, além no primeiro dia na escola, quando teve, por exemplo, a festinha da escola, da comemoração do Dia dos Pais, essas fases da vida ele não estava presente, mas ele estava lá, tá? A minha mãe, por sinal, ela nunca esteve presente na minha infância. A minha mãe, dizem que quando eu tinha até uns 2 anos, ela ia me visitar, mas é óbvio que eu não lembro. Então, eu conheci ela, eu já estava com 6 anos de idade. Eu vi ela aos meus 6 anos, e lembrando que quando eu conheci ela aos meus 6 anos, não foi ela que foi atrás de mim. Na verdade, foi o meu pai que teve sempre interesse de me mostrar quem era minha mãe. Então, através do meu pai, né? Meu pai foi lá e me levou para poder conhecer minha mãe. Depois dos 6 anos, eu nunca mais vi minha mãe, nunca mais falei com ela e fui voltar a ter contato com ela aos 13 anos. Lembrando que, mais uma vez, não foi a minha mãe que foi atrás de mim. Foi mais uma vez o meu pai que fez essa ponte, essa ligação entre eu e minha mãe. Aí, dos 13 anos em diante, aí sim eu já comecei a ter uma convivência com ela. Ela passou aí, né, onde eu morava. E assim, um detalhe muito importante. Eu e minha mãe, a gente morava praticamente uma horinha uma da outra. Minha mãe morava numa cidade muito pertinho da onde eu morava, né, da onde eu fui criada. Enfim. E aí, aí ela passou, a partir dos 13 anos, a conviver, entre aspas, comigo. Ela passou aí lá na casa da minha avó de vez em quando. Ela foi na minha formatura da oitava série. Acho que foi só isso também, assim, uma data importante, né? E eu também passei a ir lá na casa dela bem de vez em quando, porque minha avó também não deixava muito eu ir na casa dela. Tá, isso já é história para um outro vídeo, depois se vocês quiserem saber por que que eu não podia frequentar a casa da minha avó, da minha mãe, vocês coloquem no comentário aí que eu vou contar para vocês essa história. Mas enfim, era bem de vez em quando. Mas logo em seguida, quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu engravidei, aí eu fui mudar. Aí eu me mudei, na verdade, para um outro estado. Eu saí do estado de Minas e fui morar num outro estado que foi em Brasília, no DF. E aí sim nós ficamos com 700 quilômetros de distância longe uma da outra e perdemos o contato nesse período. Na verdade, nós tivemos contato, deixa eu só corrigir, nós tivemos contato no ano da minha gravidez. Eu não tive contato com a minha mãe, eu tinha 17 anos, então eu fiquei talvez um ano sem falar com ela. Quando eu ganhei o meu filho, que eu voltei, né, que eu morei alguns meses novamente em Minas, aí eu tive contato com ela, inclusive cheguei a morar na casa dela 15 dias, quando eu fui expulsa de casa. Inclusive pode ser vídeo também para um outro, pode ser conteúdo para um outro vídeo, se vocês quiserem saber por que eu fui expulsa de casa. Mas enfim, e aí logo em seguida, depois disso, eu voltei de novo para Brasília, né? Isso eu já estava com 18 anos e meu filho estava com um ano, quase um ano. E aí, nesse período, eu perdi o contato novamente com ela. Eu não sei dizer pra vocês quanto tempo eu fiquei sem falar com ela, mas eu fiquei muitos anos, talvez uns 5 anos, uns 3 a 5 anos. Não, acho que até mais. Isso. Na verdade, eu acho que foi até mais, porque na verdade eu não me lembro de nem ligar, nem de falar com a minha mãe, enquanto eu só tinha o meu filho, né? Antes de eu ter a minha filha. E a diferença do meu filho para minha filha são 7 anos. Então, nesses 7 anos, talvez eu não me lembro de ter convivido com a minha mãe. Eu lembro de voltar a conviver com ela, né, a voltar a ter uma ligação com ela, depois que eu já tive a minha filha. Então, assim, quando eu tive a minha filha, o meu filho já estava com 7 anos. Então, assim, se passaram quase 10 anos. Mas, enfim. E aí, depois dessa trajetória, a gente começou a ter mais contato. Eu comecei a ligar para ela, a minha situação financeira melhorou um pouquinho. E eu passei lá ver ela, mas ela nunca foi na minha casa. E ela também me ligava de vez em quando, mandava mensagem de vez em quando. E por muitas vezes, aí sim, aí depois dessa fase, aí nós, só para vocês poderem entender, depois dessa fase, nós continuamos a conviver ali por mensagem, por telefone. E eu fui na casa dela, acho que umas 2 ou 3 vezes, né? Ela continuou morando em Minas e eu morava em Brasília. E a situação foi melhorando financeiramente, então eu tive condições de ir lá ver ela.
Enfim. E aí, quando a minha situação melhorou, como eu tinha informado, eu ofereci para ela algumas vezes passagem de ônibus, de avião. E aí, no início, ela falava que ela não ia na minha casa porque eu morava próximo à casa do meu pai e ela não queria trazer conflito. Não, realmente, ela tinha razão. Talvez ela fosse na minha casa naquela época ia ser um conflito muito grande, porque a esposa do meu pai tinha um desequilíbrio muito grande e talvez, sei lá, realmente não ia dar certo mesmo, não. Eu até entendi. Mas aí eu mudei para uma outra cidade. Então eu morava em torno de 50 quilômetros do meu pai. E quando eu mudei, eu achei que ela ia passar aí na minha casa, né? Que era isso, por isso que ela não ia. Mas também ela não foi, né? Eu ofereci passagem de avião, de ônibus, né? E ela não foi na minha casa, até que infelizmente ela adoeceu e ela veio a falecer. Resumindo, o relacionamento que eu tinha com a minha mãe era um relacionamento muito artificial, assim, quando a gente se via, ela me tratava bem, sabe? Ela me recebia muito bem na casa dela, mas a gente era muito pouco, assim, era muito pouco. E o pouco que a gente tinha sempre foi, se vocês forem entender a minha história, sempre foi da minha parte. Quando eu era criança, quem me representava lá era meu pai. É meu pai que fazia essa ponte dela ter um mínimo ali de contato comigo. Quando eu virei adulta, eu continuei fazendo essa ponte. Eu continuei a pedindo para ela, eu continuei a mendigando, né? Porque para mim, hoje eu vejo que era migalha mesmo, a querer essa migalha, né? O pouquinho que ela tivesse para poder me dar, eu tava ali para aceitar. Enfim, mas ela veio a falecer, e aí quando ela veio a falecer, para mim foi um momento muito difícil, porque na verdade, naquele momento eu perdi a esperança, porque eu ainda tinha esperança de um dia conviver com ela. Eu lembro que antes dela adoecer, eu cheguei a falar com ela que ela, pra ela poder vir, né, conviver mais com os meus filhos. Falei com ela que, como ela não conviveu na minha infância, que ela poderia conviver com os meus filhos. Mas aí ela inventou uma desculpa e acabou que, né, acabou da maneira que eu falei, né? Ela veio a falecer depois, adoeceu e acabou mesmo. Então, quando ela faleceu, eu senti uma coisa muito ruim, porque eu tinha um luto de algo que eu não tive. Olha que engraçado, né? Eu tive um luto de algo que eu não tive. Ou talvez era realmente a minha esperança se acabando. E como morreu, eu não tinha mais o que fazer. E aí, com o meu pai, eu tive uma relação mais ou menos parecida. Meu pai, assim, ele esteve ali mais ou menos, né, presente ali na minha infância, até porque era a casa da família dele que eu morava. E quando eu fui morar perto dele, antes, né, de eu chegar onde eu tô hoje, deixa eu voltar um pouquinho só pra vocês poderem entender. Depois que eu engravidei, eu fui morar próximo a ele, né? E aí eu fiquei 10 anos morando perto dele. 10 anos passando por tudo quanto é tipo de humilhação você pode imaginar. Sabe, a esposa do meu pai tinha um conflito muito grande comigo, então, assim, era muita humilhação, ela desfazia muito de mim, ela, nossa, assim, coisas que eu prefiro nem entrar em assunto, até porque já passou, já tá tudo certo, referente a isso, eu já consegui a perdoar e a reprogramar isso, e hoje eu entendo que se ela faz isso comigo, porque ela também não era emocionalmente uma pessoa normal, que ela tinha, assim, o transtorno dela, provavelmente já deve ter até hoje, né, porque hoje a gente não convive mais, graças a Deus. Mas hoje eu consigo entender que gente ferida machuca, né? Vítimas fazem vítimas, gente ferida fere. E provavelmente eu também tinha o meu desequilíbrio, provavelmente não, eu também tinha o meu desequilíbrio emocional e por isso a gente batia muito. E enquanto ela fazia comigo, tá tudo certo. Mas ela começou a fazer com os meus filhos também, com o meu filho, na verdade, né? E aí até que eu tomei coragem e mudei de longe, né? Fui pra longe deles. Passaram ali 10 anos, aguentando toda essa situação, fui morar longe deles. E aí, depois disso, resumindo mais ou menos para poder chegar onde eu quero, para poder vocês poderem entender que como que eu tô vivendo também essa migalha com meu pai. Aí eu mudei, né? Mudei de estado, voltei para Minas, mais uma outra região, e que é mais ou menos 400 quilômetros lá de Brasília, perto, entre aspas, perto. E aí, no primeiro momento, meu pai até tentou conviver comigo, ele veio aqui me visitar, ele até me ligava no primeiro ano, mas depois, no segundo ano, passou a não me ligar mais. O terceiro ano passou a não me ligar mais, o quarto ano já não me ligava nada. Então, resumindo, tem uns 2 anos que meu pai não me liga, tem uns 2 anos que meu pai não me manda nenhuma mensagem. E no início eu ainda ficava insistindo, a mesma coisa com a minha mãe, eu ainda ficava insistindo, ligava, mandava mensagem, eu cheguei lá a visitar ele algumas vezes durante o ano, né? Ano passado mesmo eu fui acho que umas 3 vezes, esse ano eu não fui nenhuma vez. Esse ano também, eu não visitar não, mas eu passei a ligar para ele algumas vezes. Eu até falei que eu ia lá visitar ele, mas acabou que ele falou que não poderia nos receber. E aí eu percebi que eu voltei de novo a fazer aquele mesmo ciclo, né? Aquele mesmo ciclo de que, não, pouco que ele estiver, eu aceito. Claro, vem lá da minha infância, porque eu, desde pequenininha eu aceitava um pouquinho, mas eu era uma criança, né, gente? Então eu aceitava qualquer coisinha, tá, vai me ver uma vez por mês? Não, tá bom. Ah, tá, essa vez, não, tá bom. Ah, minha mãe vai me ver, sei lá, uma vez em 10 anos? Tá bom.
né? E tanto eu aceitava que eu nunca tive rancor, nem mágoa, nunca maltratei minha mãe, eu nunca, sabe? Todas as vezes que eu via minha mãe, eu sempre tratei ela com muito respeito, com muito carinho, porque eu queria aquele amor, sabe, gente? Eu queria aquele amor, eu queria aquela mãe, entendeu? Mesmo que seja só um tiquinho, eu queria. Olha pra você ver o meu merecimento como que tava lá embaixo. E com meu pai, eu vivi o mesmo ciclo. Por quê? Porque, na verdade, os 10 anos que eu morei perto dele, eu ficava tentando me encaixar, eu ficava tentando. Deixa eu ver se tá filmando, tá filmando. Eu ficava tentando me encaixar, eu ficava tentando me adaptar, eu ficava me diminuindo. Eu me diminuía para poder entrar no mundinho dele. Por quê? Porque aquele pouquinho que ele tinha, eu queria. E aí agora, depois de tanto tempo, depois de reprocessar, depois de entender a minha cabeça, depois de curar as minhas feridas emocionais, eu entendi de que nada mais é que migalhas, que eu fui uma pessoa que eu vivi desde criança de migalhas. Eu era aquele cachorrinho que ficava debaixo da mesa esperando as migalhas do pão cair para poder abrir a boca, para poder pegar. Só que agora eu não aceito isso mais. Eu sou uma pessoa que eu mereço que as pessoas me amem por completo. Eu mereço que as pessoas, se tiver de me amar, que me amem por completo. Entendeu? Eu não sou uma pessoa que vou mais viver de migalhas, eu não sou mais uma pessoa que vou mais me contentar, nem que vou me diminuir para caber no mundo de ninguém. Ou a pessoa vem completa, ou não precisa vir, tá tudo bem. Se a pessoa não quiser vir, tá tudo bem. Eu fico em paz com isso. É o que tá acontecendo com meu pai. Né? Eu entendi que eu não sei o que está acontecendo na vida dele, o que está passando, mas eu entendi que ele está no momento dele e que se ele quer esse distanciamento, tá tudo bem. Né? Só dele estar bem, dele estar com saúde. Desculpa, gente. Beber água aqui. Só dele estar bem, estar com saúde, eu já me contento, né? Porque se for vir, que venha completo. Se não vai vir completo, então eu não quero. Eu não quero na minha vida. Isso eu não quero com pai, eu não quero com mãe, eu não quero com marido. Inclusive, eu percebi de que, por muitas vezes, eu repito esse padrão também com meu esposo. E é algo também que eu estou trabalhando, né, referente a isso. E eu vejo que o meu esposo ele já percebeu que eu sou diferente, que aquela Daiane que aceitava qualquer coisinha, né, porque tinha que valorizar a família, porque tinha que estar com a família, porque, entendeu? Ela não existe mais. A Daiane, ela se ama. E muitas vezes, mulher, que você tá aí do outro lado me ouvindo, se você tá implorando o amor do outro, porque você não se ama. Porque quem se ama não implora o amor do outro. O amor do outro é natural. O amor do outro é completo. Se não tá vindo completo, porque provavelmente o problema tá em você. É você que tá mendigando, é você que tá aí, sabe, esperando o farelo do pão cair. Então, assim, eu não aceito isso na minha vida mais. Eu não aceito esse relacionamento com meu pai. Inclusive, já tem, acho que uns 2 meses que a gente não se fala. Eu não liguei mais pra ele, eu não busquei mais, eu não mandei mais mensagem. E aí, depois você pode até entender, mas você não tá honrando seu pai e sua mãe. Eu tô honrando eles. Eu sempre honrei eles. Eu honro eles quando eu não levo nenhum tipo de trabalho pra eles. Eu honro eles quando eu respeito, quando eu sou grata pelo que eles me deram. Eu honro eles quando eu não pego, às vezes, os meus problemas e despejo lá na casa deles. Tudo isso é forma de honrar. Eu honro meu pai quando eu oro por ele. Eu honro meu pai quando eu penso com gratidão e com alegria tudo que ele me fez. E quando eu entendo que tudo que ele me fez pode até ser pouco, mas era o cenário dele, é o que ele tinha. Então, pra mim, isso é honrar pai e mãe. E eu honrei minha mãe quando ela estava viva, sabe? Então, eu tô muito tranquila com a minha decisão, sabe? Muito tranquila com a minha decisão de não ter mais contato com meu pai. Se um dia ele quiser vir completo, eu vou estar completa também pra ele. Mas também, se ele não quiser, tá tudo bem. Eu tô em paz com isso. Isso vale também pro meu esposo. Eu não vou mais ficar fingindo ter um casamento perfeito só pra poder colocar no pedestal que eu tenho uma família, só porque eu não tinha. Como eu não tive família, eu quis ter essa família, mas não de qualquer jeito. Eu não aceito mais família de qualquer jeito. Eu não aceito marido de qualquer jeito. Eu não sou de qualquer jeito. Eu mereço o melhor dessa terra, a Bíblia já fala isso. Então você que está aí do outro lado, você merece o melhor dessa terra. Não aceita migalhas. Não aceita se não for completo. Que venha, mas que venha completo. Ah, mas o outro não pode me completar. Então, se complete você mesma. Sabe? Você não precisa do outro para te amar. Você precisa se amar primeiro. Se o outro te amar, vai ser algo natural, vai ser algo
como é que fala? Não vai ser algo forçado, sabe? Vai ser algo gostoso, algo leve. Você precisa desse amor, mas desse amor com leveza, com paz. Não desse amor forçado, desse amor pequeno, sabe, gente? A gente não precisa disso. Eu espero que eu tenha passado a mensagem, eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Eu confesso pra vocês que eu tenho um pouquinho de dificuldade de, às vezes, como eu falo rápido, eu quero formular pra vocês, eu quero que vocês entendam o que eu tô querendo dizer. Então é algo que eu tô trabalhando dentro de mim ainda, referente a isso, a falar com mais calma, com mais tranquilidade, até para assim, porque o meu intuito aqui realmente é ajudar quem tá aí do outro lado vivendo a mesma coisa, sabe? Às vezes você não é a única que tá vivendo de migalhas. Tem muita mulher aí, principalmente mulheres acima de 30, 35 anos, 40 anos, que passou 10, 20, 30 anos às vezes num casamento, sabe? Só esperando o farelo do pão cair para poder abrir a boca. Então chega. A gente não vai mais ver disso. A gente realmente quer algo, mas a gente quer algo completo, em paz. Tá bom? Obrigada e até a próxima, se Deus quiser.